Olá, boa tarde. Eu sou a Lúcia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut e desejo que vocês sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, segunda-feira, 6 de julho. E antes de iniciarmos aqui nosso bate-papo, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê um like, compartilhe, siga nossas páginas nas redes sociais para não perder nada de todos esses temas, esses materiais que nós estamos aqui abordando desde o comecinho de março. O tema de hoje, eu sei que é polêmico, é um tema que o pessoal pede bastante, então fica bem ligado, participe bastante, mande suas dúvidas, já pode ir mandando no início da live para dar tempo da Ana poder responder tudo aqui. O tema hoje é ICMS, diferencial de alíquota, é o tal do DIFAL. E a convidada é a Ana Paula Lemos, que é advogada, é consultora, é palestrante, e que já esteve aqui conosco uma outra vez, vai estar hoje conosco e daqui mais uns dias novamente, que eu estou convidando ela diretaço e ela, graças a Deus, que está aceitando de participar aqui, porque tem muito conteúdo e explica de uma forma fácil para que todo mundo possa ter acesso a isso. Tudo bom, Ana? Oi, Lúcia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vinda. Uma satisfação estar com vocês aqui novamente. Que maravilha. Ana, já começa me falando aí, o que é esse DIFAL? Ok. Bom, como a Lúcia bem comentou, é um tema muito polêmico, é um tema muito, eu posso dizer que confuso, no sentido de que no dia a dia as pessoas acabam realmente confundindo quando falam do DIFAL, acabo tem ou não tem DIFAL, quem que recolhe, quem é o responsável, então tem muitas situações que acabam gerando dúvidas no dia a dia. E o que é o diferencial de alíquotas, né, que o pessoal fala do DIFAL? Nada mais é do que a diferença de alíquota, né? Falando do ICMS, a diferença de alíquota interestadual com a alíquota do estado de destino. Então, a gente vai ter uma diferença de alíquota numa operação interestadual. Jamais a gente vai ter uma diferença de alíquota numa operação interna. Por quê? Porque as alíquotas do ICMS, elas são estaduais, né? Cada estado tem as suas alíquotas. Então, o Paraná, por exemplo, ele acaba tendo no regulamento dele as alíquotas específicas de cada produto. Então, eu não posso ter uma diferença de alíquota dentro do estado do Paraná. A laranja vai ser tributada a X%. Mesmo eu enviando para contribuinte ou não contribuinte, dentro do Paraná vai ser 18%, 12%, 27%, não importa a alíquota, mas não vai ter diferença de alíquota. O pessoal confunde muito carga tributária com alíquota. Porque eu posso sim, dentro do estado do Paraná, dentro do estado de São Paulo, ou seja, dentro do mesmo estado, numa operação interna, ter uma diferença de carga tributária. Mas diferentes alíquotas eu só vou ter numa operação interestadual. Ou seja, a operação interestadual, ICMS devido na operação interestadual, com a alíquota do estado de destino. A gente vai relembrar aqui numa operação interestadual quais são as alíquotas possíveis do ICMS. A alíquota de 7%, 12% ou 4%. Essas são as alíquotas possíveis do ICMS. Aí, pessoal, a primeira frase que eu escuto, alíquota de 4% para produtos importados? Acende o alerta, cuidado, nem sempre. Eu sempre falo o seguinte, produtos passíveis de alíquota de 4%.
porque o produto ele pode ser que tenha aplicabilidade de alíquota de 4 ou não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, as alíquotas interestaduais são 7, 12% e 4%, quando o produto é tributado a 4%. Essas são as alíquotas interestaduais. Antes de a gente voltar no conceito do DIFAL, primeiro, quando que eu aplico a alíquota interestadual? Numa operação interestadual. Mas destinada a quem? Destinada a contribuinte do ICMS, o destino tem que ser contribuinte do ICMS e também não contribuinte do ICMS. A partir de janeiro de 2016, a gente tem a aplicabilidade da alíquota interestadual do ICMS também para não contribuinte. Então, não existe mais aquela situação em que eu aplicava alíquota até 2015, eu aplicava alíquota, por exemplo, do Paraná, quando eu vendia para quando eu fazia uma operação não contribuinte fora do estado. Não existe mais isso. A partir de janeiro de 2016, que é a nossa emenda constitucional 87, a gente tem aplicabilidade da alíquota interestadual para não contribuinte também. Aí depois a gente fala do DIFAL, eu chamo ele do DIFAL por partilha, que não existe mais a partilha, mas eu chamo ele dessa forma, mas depois eu explico. Mas o diferencial de alíquota, então, é a diferença dessas alíquotas interestaduais, 7, 4 ou 12%, com a alíquota do estado de destino. Estou enviando para São Paulo. Eu tenho que olhar quanto o meu produto é tributado lá no estado de São Paulo pelo ICMS. Exemplo bem básico, sem a gente entrar no cálculo, na base de cálculo, em DIFAL por ST ou não ST, só para entender o que é um diferencial de alíquota. Eu estou enviando para São Paulo para um contribuinte ou para um não contribuinte. Qual é a alíquota que eu vou aplicar, por exemplo, para São Paulo? Se não for um produto sujeito a 4%, Paraná, São Paulo, eu vou aplicar 12%. ICMS interestadual. Eu tenho que olhar lá em São Paulo qual é o percentual do ICMS devido no estado de destino. Digamos que em São Paulo o ICMS desse meu produto é tributado a 18%. Eu vou ter uma diferença de 6%. 18% lá dentro de São Paulo, com 12% interestadual. Esse 6% é a minha diferença de alíquotas. Esse é o DIFAL, que a gente chama, certo? Esse é o diferencial da alíquota, nada mais é do que a diferença de alíquotas, ok? Então, aí a gente vai entrar depois em carga tributária, quando que eu aplico, quando que eu não aplico, se eu vou ter a aplicabilidade do DIFAL, quando tem uma redução de carga tributária, mas o diferencial de alíquota é isso, eu tenho que olhar a operação interestadual com a tributada no estado de destino e fazer uma diferença, esse vai ser o meu DIFAL, ok? E, Ana, quais que são as modalidades que a gente tem de diferencial de alíquota? Aí essa agora a gente vai longe. Então, o que acontece? Como a gente falou aqui da diferença de alíquotas, aí a gente entra em várias situações. Primeiro, eu vou pegar e falar do DIFAL por ST, que é uma das situações que gera bastante polêmica também, depois a gente entra na outra situação. Mas a gente tem DIFAL por ST. O que é o DIFAL por ST? Eu, contribuinte, por exemplo, do Paraná, enviando uma mercadoria para... Quando eu falo enviando, lembrando que o ICMS não é devido só nas operações de venda. O ICMS é sobre a circulação da mercadoria, por isso que eu falo enviando, operação. Eu enviando uma mercadoria para o estado de São Paulo, de Minas Gerais, por exemplo, eu tenho que olhar lá no estado de destino se esse produto é substituição tributária, é sujeito à substituição tributária, conforme a gente conversou na live anterior, né? Quando enquadra, quando não enquadra.
ele é sujeito à substituição tributária. Lá no destino, ele não vai revender a mercadoria. Ele vai integrar o ativo imobilizado ou ele vai utilizar como uso e consumo. Nesse caso, a mercadoria é sujeita a ST, a mercadoria, eu sou substituto tributário aqui no Paraná, enviando para esse outro estado, e lá no destino vai ser consumo final, que a gente chama, né? Ou ativo ou uso e consumo, usuário final. Eu sou responsável pelo diferencial da alíquota por ST. Né? Quem já teve aula comigo, quem já conversou um pouquinho de ST, sabe que eu separo bem essas siglas para não ter problema. Então, nesse caso da ST, é o DIFAL por ST. De quem é a responsabilidade do DIFAL por ST? Do remetente, porque é uma operação sujeita à substituição tributária. Então, o primeiro que a gente pode falar é o DIFAL por ST. Essa é uma das situações. Aí, se o cálculo é por dentro, por fora, aí é um outro ponto que a gente vai tratar na sequência. Então, essa é uma das modalidades do DIFAL por ST. A segunda modalidade que a gente tem é, falando ainda da responsabilidade pelo remetente, é a emenda constitucional 87, que eu chamo esse DIFAL de DIFAL por partilha. Talvez alguém fale assim, mas Ana, não se partilha mais. Até o ano passado acabou a partilha. Sim, acabou a partilha. Mas para não confundir, eu falo ICMS por o DIFAL por partilha. Porque a gente já sabe que está se referindo à emenda constitucional 87. No exemplo anterior, quando eu falo de DIFAL por ST, eu estou falando de destinatário contribuinte do ICMS. Eu não tenho DIFAL por ST quando o destinatário for não contribuinte, que é esse segundo DIFAL que eu estou falando, do DIFAL por partilha, né, da emenda constitucional 87. Então, nessa situação da emenda constitucional 87, quando eu envio para não contribuinte do ICMS, é o DIFAL por partilha, que aí eu vou ter a operação interestadual normal, tributada com alíquota interestadual, e um percentual a recolher para o estado de destino, que hoje não se partilha mais estado de origem e destino. Recolhe-se o diferencial de alíquota direto para o destino. Então, nesse caso, é o DIFAL por partilha, certo? Aí nós temos uma outra situação. Aí é na aquisição, já não é mais na saída, é na aquisição. Eu acho que isso é corriqueiro para todo escritório, empresa, para quem atua na área fiscal. É quando eu faço a aquisição de ativo imobilizado e uso e consumo de fora do Estado. Né? A gente brinca assim, quando a gente está atuando ali na área fiscal, quando a gente olha na nossa apuração, tem o CFOP 2556 e 2551, que é o 2556 é a aquisição de uso e consumo, e o 2551 é a aquisição de ativo imobilizado de fora do Estado. Então, quando a gente olha esses dois CFOPs, você já sabe que é possível que você tenha o diferencial da alíquota, certo? Então, essas são eu posso dizer que as principais, né? A gente tem também a antecipação, quando a gente trabalha com ICMS a 4%, mas essa a gente tem uma situação de lança na apuração e faz um estorno depois, ele fica como se fosse um zero depois no final da apuração, tá? Mas as principais que eu destaco, que é um cuidado gigantesco, são essas três situações. Principalmente, essa última que eu coloquei, de aquisição de ativo imobilizado e uso e consumo de fora do Estado, eu escuto muito, Lúcia, assim, mas isso é fácil, é tranquilo, é só você pegar
e calcular a alíquota interestadual e jogar, por exemplo, no Paraná, né? Falando do Paraná aqui, 18%, 12 com 18 e lançar na apuração. Gente, cuidado, porque não é assim, tá? A regra geral é assim. Só que a gente tem que lembrar que tem produtos que não são tributados a 18%. Aí que mora o perigo. Não só na compra do ativo imobilizado do uso e consumo, quanto no diferencial da alíquota por ST ou para não contribuinte. Isso é regra geral. Certo? Não sei se você quer fazer alguma outra pergunta, eu posso continuar, Lúcia? Bom, só uma perguntinha. E isso tem que estar destacado na nota fiscal. Então, o diferencial da alíquota por ST, ele destaca na nota, certo? O diferencial de alíquota, quando a gente fala do DIFAL por partilha, que é a da Emenda Constitucional 87, ele não destaca-se na nota. Quando a gente fala nota, muitas pessoas pensam que é o DANF, que é o do auxiliar. Ali você não enxerga o ICMS partilha, o ICMS da Emenda Constitucional, destinada para não contribuinte. Aonde que a gente enxerga isso? A gente enxerga no XML. É somente no XML que a gente enxerga essas informações. E em dados adicionais também, que deve ser informado o valor do ICMS devido por estado de destino. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, que quando é o diferencial da alíquota por partilha da Emenda Constitucional 87, ele não está no DANF, ele está no XML. Mas o diferencial da alíquota por ST, ele tem que estar na nota fiscal destacado no campo ST, normal. Base do diferencial de alíquota, valor do diferencial da alíquota destacado normalmente. Agora, essa aquisição de uso e consumo e ativo imobilizado, ele não tem destacado em lugar nenhum, nem no XML e nem na nota fiscal. No DANF, nem no DANF, nem no XML. Quem que tem que saber dessa responsabilidade, dessa, que a gente chama, né, dessa obrigação, dessa informação ali na apuração? É quem está fazendo a apuração do ICMS. Seja o escritório de contabilidade, seja a empresa, seja um RP, tem muitas empresas que parametrizam, né, esse diferencial de alíquota dentro do RP. Então, aí tem que estar informado ali para, na hora de fazer a apuração, ter essas informações do diferencial de alíquota. E se tiver algum erro nessa informação, não cabe carta de correção? O que faria? Não, carta de correção não cabe, porque, na verdade, a gente vai estar trabalhando com valores, e carta de correção não corrige valores, tá? Então, assim, ou a gente vai estar trabalhando com estorno na apuração, depende de cada caso. Ou a gente vai estar trabalhando, no caso do ST, a gente pode estar pensando numa possível devolução. Depende muito, aí tem que avaliar caso a caso. Mas carta de correção não cabe, não. Eu nem sei por que quase existe essa dita carta de correção, né? Porque a gente vai vendo a legislação, não pode isso, não pode aquilo, não pode quase nada, né? É que é tudo eletrônico agora, né? Então, assim, eu confesso para você, Lúcia, que assim, eu particularmente não curto muito a carta de correção, né? Tem que ver outros meios, outras formas de estar atuando ali, mas a carta de correção realmente ela é só em detalhezinhos muito pequenos, assim, para tá utilizando. Algum errinho formal, assim, mas muito, né? Não, valor, essas coisas, não mesmo. Mais valores, não. Tem muita gente que fala assim, eu vou corrigir só a NCM. Depende. Se a NCM modificar as alíquotas, não pode mais, né? Não, é tudo igual, aí, ok. Mas, assim, já não vejo com bons olhos. Já não... Porque numa auditoria fiscal isso pode ter problemas, até você explicar, né, que aquela NCM foi feita por carta de correção, tem toda uma situação aí que é mais delicada. Seria melhor, então, fazer um cancelamento da nota, se possível?
Se possível, exatamente. E falando em cancelamento da nota, eu sempre brinco, né? O pessoal fala assim, quanto tempo aqui no Paraná se cancela a nota? São 7 dias, mas eu sempre faço assim, não, são 24 horas, né? Eu sempre brinco que falo para o pessoal, não, são 7 dias, mas não conta, não passa para frente. Por quê? Porque 7 dias é muito relativo. Se a gente for pensar 7 dias no fechamento do mês e a empresa cancelar uma nota, já estragou com tudo, para não dizer outra coisa, né? Então, assim, é bem, bem complicado. Seriam 7 dias úteis ou corridos? Corridos. Corridos. Isso, corridos. Tá. Tem mais alguma modalidade, alguma coisa, ou outra pergunta já pode ser? Não, pode fazer outra pergunta e daí a gente vai decorrendo aqui no tempo. Tá. E sobre a base de cálculo do default, o que integra, quais que são os cuidados que precisam ser tomados? Essa parte eu adoro, da base de cálculo. Você adora tudo? Que horror, meu Deus. Eu acho um horror esse. Meu Deus, que eu escuto ICMS, mas isso não me entra na cabeça, que minha nossa, e tenho ótimos professores. Eu não sei, eu acho que deve ser algum tabu que deve ter, assim, que eu não consigo, sabe? A gente troca, Lúcia. Eu sento do teu lado, faz ICMS e você me ajuda a fechar o balanço, pode ser? Oh, maravilha. Beleza. Fazemos uma troca. Uhum. Então, sobre a base de cálculo, é uma das situações que eu comento de bastante cuidado com o pessoal, porque é o seguinte, vamos partir da seguinte situação do ICMS do DIFAL por ST, né? Que é uma das modalidades que a gente comentou, DIFAL por ST. No DIFAL por ST, o destino, a gente já sabe que no estado de destino, o item é sujeito à substituição tributária. Quando a gente fala que no destino ele é sujeito à substituição tributária, o pessoal já remete à aplicabilidade do MVA na base de cálculo. Mas a gente vai, MVA, IVA, São Paulo, né? IVA, aqui no Paraná é MVA, margem de valor agregado. Mas quando a gente fala de destino para uso e consumo ou ativo imobilizado, não há que se falar em MVA. Então, o MVA ele não está na base de cálculo do diferencial de alíquota por ST. Então, ele já está fora. Mas o que integra a base de cálculo do diferencial de alíquota por ST? Ele vai integrar, se na operação tiver IPI, ele vai integrar o IPI. Se na operação tiver frete destacado na nota, ele vai integrar o frete e qualquer outra despesa que estiver destacado na nota. Por exemplo, são... os gastos aduaneiros, por exemplo, entraria também? Daí aqui, por exemplo, no Paraná, a gente não tem, não sei se você está falando dos gastos aduaneiros na operação de importação, né? Nesse caso, aqui no Paraná, a gente não tem ST na importação, né? Seria só na operação de saída, né? A importação a gente está falando da entrada. Mas, digamos que eu tenha, além do frete, qualquer outro gasto, qualquer outra despesa que eu esteja repassando para o meu cliente e que eu coloque na nota fiscal. Eu vou integrar a base de cálculo do ICMS. Geralmente, o que a gente vê na nota fiscal é o frete. É o que mais é colocado na nota fiscal. Mas pode ter alguma outra despesa acessória que eles coloquem, que se coloca na nota fiscal, que integra também a base de cálculo. Tá? Então, qualquer outra despesa destacada na nota fiscal integra a base. Antes da gente falar do ICMS por dentro ou por fora, na base de cálculo do DIFAL, quando a gente está enviando uma mercadoria destinada a uso e consumo e ativo imobilizado, que é usuário final, e ela é sujeita a ST, por exemplo, eu sempre gosto de colocar o IPI nessa situação, porque, lógico, que nem sempre tem o IPI na operação, mas eu tenho o IPI nessa nota fiscal. O IPI, ele vai integrar tanto a base do ICMS próprio,
quanto a base do diferencial de alíquota por ST. É como se não, na verdade, ele vai ficar praticamente igual à minha base do ICMS próprio. O que é o meu ICMS próprio nessa situação? É a base de cálculo da operação interestadual. É a base de cálculo em que eu vou aplicar a minha alíquota interestadual, 7, 12 ou 4%. O que é a minha base de cálculo do diferencial da alíquota? É a base de cálculo que eu vou aplicar a minha alíquota do estado de destino. E depois fazer a diferença de alíquotas, certo? Então, o IPI, nessa situação, ele vai entrar nas duas bases. Por que o IPI entra nas duas bases? Eu sempre coloco assim, o IPI, ele integra 3 situações na base de cálculo do ICMS. As 3 únicas situações em que ele integra a base. Na importação, na operação sujeita à substituição tributária e na operação destinada a consumidor final, seja ele contribuinte ou não, né? Que de repente, se tiver alguma pessoa que já fez curso comigo, que está escutando, falar de novo, eu acho que em sala de aula eu repito isso umas milhões de vezes, mas é porque é importante essa situação da base do ICMS, do IPI na base de cálculo do ICMS. Bom, eu vou continuar aqui, tá? Então, como a gente estava comentando, o IPI, ele integra a base de cálculo do ICMS nessas 3 situações. Na importação de mercadorias, na importação, operação vinda do exterior, na importação, na operação com substituição tributária e na operação destinada a contribuinte ou não do ICMS, quando destinada a usuário final. Então, nessas 3 situações o IPI vai integrar. Então, quando eu estou fazendo o diferencial da alíquota por ST, quando eu estou fazendo a base de cálculo, o IPI, lógico que quando ele for devido naquela determinada operação, ele vai estar integrando a base tanto do ICMS próprio quanto do DIFAL por ST. Por que do ICMS próprio? Porque essa operação é destinada para consumo final, seja ativo ou seja uso e consumo. E do DIFAL por ST, porque também vai ser destinada a consumo final, usuário final, não necessariamente consumo, né? Usuário final. Então, eu tenho o IPI integrando essas 2 situações, tanto a base do ICMS próprio, quanto a base do ICMS ST, do DIFAL por ST, ok? Quando eu tenho uma operação destinada a não contribuinte do ICMS, aí eu tenho o DIFAL por partilha, DIFAL da Emenda Constitucional 87. A base de cálculo dessa situação, dessa operação, ela também vai ser o valor dos produtos, mais o IPI, se tiver na operação, mais as despesas, mais frete, para poder integrar essa base de cálculo. Tanto do ICMS próprio, quanto do ICMS do diferencial da alíquota por partilha. O que eu quero trazer essa situação para vocês da base de cálculo? Vocês estão vendo que tanto o IPI integra na base ICMS próprio, quanto na base do diferencial de alíquotas, porque a operação é destinada para consumo. O que a gente tem que tomar muito cuidado na operação, aqui eu estou falando de saída, depois de falar da aquisição, no caso diferencial de alíquotas, eu tenho que olhar no estado de destino se o ICMS, nessa situação, a base de cálculo do diferencial da alíquota, seja por ST, seja da Emenda Constitucional 87, se ele é calculado por dentro. Mas, Ana, como assim por dentro? Não é só na importação que o ICMS é calculado por dentro?
Não. Essas situações do diferencial da alíquota também a gente tem que olhar cada estado. Nem todos os estados têm essa aplicabilidade do cálculo do ICMS por dentro. Aí tem a situação, se o ICMS já estiver incluso no preço, vai ser só o diferencial de alíquotas, não muda a base de cálculo. Se o ICMS não estiver no preço do produto, aí eu tenho que fazer o cálculo por dentro. Aí tem uma diferencinha para fazer o cálculo, embutir o ICMS na própria base dele, para daí fazer o cálculo do diferencial de alíquotas. Ok? Alguma pergunta, Lúcia? Um monte de perguntas. Vamos lá. A Nani Pacheco está dando boa tarde. C. Contine Contabilidade também, dando boa tarde. E o Anderson Porto, querido, tudo bom? Cara do céu, preciso falar com você. Você me manda um WhatsApp, porque os telefones que eu ligo eu não consigo falar contigo. O Anderson Porto, excelente também, né? Palestrante, tudo, pessoa 10. Anderson, então, entra em contato comigo, homem de Deus, preciso falar contigo. Ele fala, boa tarde, só fera nessa live. Faltou você aqui junto também, porque você é feríssimo também nisso. A Amanda e Joselma, Tinoco e Marinho fala, boa tarde, Ana é top, adoro assistir suas lives. Aparecido Erco Toledo, que é de São Paulo, ele fala também, boa tarde, o Tiago de Moura dando boa tarde, Adriana Santos fala, boa tarde, eba, ICMS é fantástico. Ainda bem que tem gente que gosta, né? Mas tudo bem. Rosemarie de Bom, ela fala assunto importante. Olha, Rose, eu não é que eu não gosto de ICMS, é que eu acho difícil pra caramba. Eu acho que eu tinha que dar uma parada geral, começar do zerinho. Tem que ser tipo retardado. Alguém pegar na minha mão e dizer, venha, senta aqui, esse mais esse vai dar isso. Sabe, assim, muita calma, muita paciência. E se eu errar, ainda pegar uma reguinha e dar na minha mão, porque, olha, é terrível. É que não dá Lúcia, tempo. você tinha que fazer como eu fiz, e eu agradeço imensamente, né? O doutor Gilberto, porque eu aprendi com ele, foi com ele que eu comecei ICMS, e eu fiquei estudando o regulamento no papel, ainda que a gente tinha o regulamento no papel, então estudando do zero, então assim, realmente é algo para... Mas assim, é difícil, quem atua com ICMS é difícil não se apaixonar. Então, eu sou suspeita em falar. Não, mas um dia ainda eu aprendo. Nem que seja de leve, bem o basicão, né? Tem que saber. A Fátima Smaire, ela diz, colchões têm alíquota de 12% no Paraná. E tem 12% em São Paulo, pois é um produto tributado a 12%. Então, não há que se falar sobre diferença de alíquota, empresa do Simples Nacional. É isso mesmo? Aí ela colocou duas situações, né? Mas, independente se ela é do Simples, ela tocou nesse assunto que a gente ia falar um pouquinho mais para frente, mas não tem problema. O que tem que tomar bastante cuidado, e antes de responder a pergunta dela, eu sou chata no seguinte sentido para quem vai conversar sobre o outro assunto da outra live e que vai envolver um pouquinho de RP, tá, Lúcia? Mas assim, eu sou chata com a parte de sistema, porque eu acho que tem que ser muito minucioso na parte de parametrização de sistema. A gente não pode colocar as regras gerais, somente as regras gerais dentro do sistema. Então, assim, eu já passei por situações de empresas, escritórios e algumas situações em que era feito da seguinte forma. Por exemplo, tanto na aquisição quanto na saída, dentro do estado do Paraná, isso às vezes eu brinco com os meus alunos em sala de aula, dentro do estado do Paraná, qual que é a alíquota do ICMS? Às vezes eu escuto, depende. Às vezes eu escuto 18%. Né? Então eu falo assim, depende mesmo, depende do quê? De cada produto. Cada produto, se você for falar de medicamento e cosmético, é diferente de colchão, que é diferente de alimento, que é diferente de autopeças. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ICMS, ele é
cada alíquota do ICMS é definida conforme a NCM do produto, ou algumas situações pelo segmento, mas nós não temos uma alíquota única de 18%. Assim como São Paulo não tem uma alíquota única de 18%, e assim sucessivamente para os outros estados. Pode ser que alguns estados eles tenham uma diversidade menor, né? Tem uma quantidade menor de alíquotas do que o Paraná, do que São Paulo. Mas a gente tem que olhar o produto antes de qualquer coisa, seja para uma parametrização de sistema, seja para emitir a nota, seja para calcular, a gente tem que entender o produto e daí verificar a alíquota. Então, respondendo à pergunta dela, como que funciona? Se eu estou fazendo uma operação interestadual, por exemplo, se ela está fazendo uma operação interestadual do Paraná para São Paulo, ela não vai olhar a alíquota de 12% do Paraná aqui. Essa fica quietinha, a interna do Paraná. Se ela for, não me recordo agora se o colchão no Paraná é 12%. Mas se for, ela não vai olhar a do Paraná, ela vai olhar interestadual, 7, 12 ou 4. Vai olhar 7 não, para São Paulo não vai 7. 12 ou 4, vai olhar essas situações. Se a operação interestadual for 12% e lá em São Paulo 12%, não há que se falar em diferencial de alíquota mesmo. Por quê? Porque 12 menos 12, eu não tenho diferença de alíquota. Então, eu não tenho recolhimento. Tá? Isso é válido tanto para alíquota quanto quando eu tenho uma situação em que São Paulo, por exemplo, traz uma redução de base de cálculo, por exemplo, a carga tributária fica com uma carga tributária de 12%. Digamos que a alíquota lá em São Paulo do colchão é 18%, eu já falei a resposta final e não expliquei o começo, desculpa. A alíquota no estado de São Paulo é 18%, mas ele traz uma redução de base de cálculo que a carga tributária equivale a 12%. Ou seja, eu não vou ter uma carga tributária de 18%. A minha alíquota é 18%, não muda, permanece 18%. Mas a minha redução de base equivale, depois, a minha carga tributária com 12%. Com a redução, eu tenho uma carga tributária de 12%. Certo? Também não há que se falar em diferencial de alíquota. Mas, cuidado, aqui eu coloco, assim, milhões de asteriscos. Principalmente com São Paulo. A gente sabe que a legislação de São Paulo, ela é bem... Eu adoraria entender tudo e mais um pouco de São Paulo, mas São Paulo realmente tem muitas particularidades, assim, bem delicadas. Por quê? Eu passei por uma situação específica em São Paulo, não era do Paraná para São Paulo, mas aqui cabe o exemplo perfeito. Era do Rio para São Paulo. Mas o exemplo é o mesmo, como se fosse do Paraná para São Paulo. O que acontece? Essa redução de carga tributária, eu estou falando de diferencial da alíquota, por ST, nesse caso. Se eu estou falando de diferencial da alíquota, eu não estou falando que o destinatário vai revender ou industrializar. Ele vai ou integrar o ativo ou uso e consumo. Então, é consumo final. A gente tem que observar o que o estado de destino traz de redução de base ou qualquer outro benefício fiscal, se aplica nas operações destinadas a consumo final. Por quê? Quando a gente está aplicando o diferencial por ST, ou até mesmo o cálculo da substituição tributária, o final, né, o ST, não é o caso agora aqui, mas tanto o cálculo da ST ou o diferencial por ST, a gente está calculando para o consumidor final. Então, a gente tem que olhar na legislação se essa redução de base
para equivaler à carga tributária de 12, ela aplica ao consumidor final. Nessa situação em que eu passei ali, numa discussão do Rio de Janeiro, São Paulo, o contribuinte no Rio queria aplicar essa redução de base, mas não era aplicada para consumidor final. Ou seja, não tinha redução de base, tinha a diferença de alíquotas, nesse caso. Então, a gente não pode simplesmente aplicar sem olhar os pormenores, as entrelinhas da legislação, né, que são as situações piores. Assim, também cabe lembrar, quando vem uma operação destinada ao Paraná, talvez alguém possa pensar assim, na diferença de alíquotas, não estou falando na substituição tributária interna, estou falando vindo de outro estado para o Paraná, seja de FAO por ST ou seja em alguma outra situação. Eu não posso aplicar o diferimento parcial atrás da minha alíquota de 18% para uma carga tributária de 12%, que é o diferimento parcial dentro do estado do Paraná. Eu não posso aplicar isso numa operação com redução numa operação interestadual de diferencial de alíquotas. Ah, mas o Paraná tem o diferimento parcial aqui dentro. Em que? Essa é a frase que eu escuto, Lúcia, assim, mas a minha alíquota muda para 12. Não, a minha alíquota não muda para 12 no diferimento parcial. A minha alíquota permanece 18%. O que muda para 12 é a minha carga tributária. E o diferimento eu só aplico quando existem operações subsequentes. No caso do diferencial de alíquotas, vai encerrar a operação. A gente não tem como aplicar. Diferente de ter uma operação com redução de base de cálculo, em que aplica na operação destinada a consumo final. Então, tem que observar muito, por isso que não é simplesmente a gente pegar a alíquota interestadual e versus 18%, por exemplo. Eu tenho que olhar se tem redução de base, se a alíquota daquele produto é efetivamente 18%, se não é 12%, certo? Ou se tem algum outro benefício. Não sei se eu respondi a pergunta dela, fui extensa, mas... Nossa, é cheio de melindres mesmo, né? Aí é que está a riqueza, né, do estudo, realmente. A Nani Pacheco fala assim, Ana, tem que calcular de FAO sobre FECP para os estados que têm o fundo? Ele tem que calcular, sim. Não é que ele tem que calcular o diferencial, certo? Ele vai calcular o fundo também de combate à pobreza, que a gente chama, né? O fundo de combate à pobreza. Então, ele vai calcular na mesma proporção que está calculando o diferencial de alíquotas. Então, se tem fundo de combate à pobreza, ele vai seguir a mesma regra da base de cálculo do diferencial de alíquotas. Tem que calcular, sim. Até quando? Até que ano que vai ainda esse fundo? Eu não sei te responder essa pergunta, Lúcia. Realmente não sei te responder. Eles criaram a legislação de tanto a tanto, não sei o que, daí tendo uma... Na verdade, eu acho que essa situação que você está falando do período não é da partilha? Ele teve o percentual, e que daí ele incluía o fundo, né? Ele incluía, que daí ele teve, agora no último ano era 80-20, daí agora 100% é para o destino. Entendi. Esse é do semestre por partilha, que é da emenda constitucional 87. Beleza, entendi. Viu, até que mais ou menos, até que, né? Já ouvi falar, pelo menos já é alguma coisa. Ótimo. Não, mas você fala que não conhece, mas você conhece, sim. Não. Pode não ter alguns detalhes, mas você entende, sim. Não seja boazinha assim, não, Ana, não, pelo amor de Deus. Se me der uma prova disso aí, nossa, se é possível tirar -0, sou eu. Juro. Oi, pessoal. Desculpa, agora eu acho que retornou aqui, vamos ver se vai travar aqui novamente, tá? Então, eu não sei se eu entendi essa pergunta de CFLP, mas assim, a troca de CFLP é válida? Depende,
porque assim, não é que depende se é válido ou não, né? É que eu também não consegui entender essa pergunta. Porque em que sentido troca de CFOP, né? Porque o CFOP, ele é utilizado conforme a utilização, no caso de aquisição, por exemplo, na utilização que a empresa for definir. Se é para uso e consumo ou ativo imobilizado, vai ser o CFOP de uso e consumo ou ativo imobilizado. Se for destinado, se for a saída, também a mesma situação. Então, assim, não entendi essa situação da troca do CFOP. Uma das situações que eu trago um alerta para vocês aqui é o seguinte detalhe, tá? A aquisição de ativo imobilizado e uso e consumo de fora do estado sujeito à substituição tributária. Não vai ser aquele CFOP que a gente comentou, 2556 e 2551, por exemplo. Ele vai ser o CFOP de substituição tributária, certo? Seria o 2407 do ativo mobilizado, não me recordo agora. Mas, quando a gente faz aquisição de fora do estado de ativo imobilizado e uso e consumo sujeito à substituição tributária, não há que se falar em recolhimento do diferencial de alíquota. Se você for lançar na apuração o diferencial de alíquota de produtos sujeitos à substituição tributária, você vai estar recolhendo como se fosse duas vezes, como se fosse não, recolhendo duas vezes, porque o remetente, perdão, ele já deveria ter recolhido o diferencial de alíquota por ST. Então, quando você tem esse CFOP de substituição tributária e que a tua utilização, você é o adquirente, a tua utilização é de uso e consumo ou ativo imobilizado, você não tem que recolher o diferencial de alíquota na tua apuração. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse detalhe, certo? Então, aqui a gente tem esses cuidados em relação ao CFOP. Eu estou olhando aqui em relação às perguntas que estão chegando, só um minutinho. Em relação o Aparecido de Toledo, ele está questionando o seguinte: o DIFAL de outro estado na aquisição deve ser considerado protocolo ou convênio, tá? Quando o produto é sujeito à substituição tributária, eu estou aqui no Paraná, estou comprando de São Paulo, Minas, Santa Catarina, né, que saiu de saiu da substituição tributária para alguns produtos, para a maioria dos produtos. O que acontece? Vamos deixar Santa Catarina para um segundo momento, mas vamos pegar o exemplo de São Paulo e Minas. Estou comprando ativo imobilizado ou produto de uso e consumo de fora do estado. E esses produtos são sujeitos à substituição tributária. Aonde? Em São Paulo, Minas ou no Paraná? No Paraná. Isso é sujeito à substituição tributária. E esses estados que eu citei aqui, que eu estou adquirindo, tanto São Paulo quanto Minas, eles são signatários de convênio ou protocolo. Ou seja, eles estão em um convênio ou protocolo com o Paraná. A responsabilidade do recolhimento de substituição tributária, mesmo que do diferencial de alíquotas, é do remetente. Então, respondendo à pergunta dele, sim, eu devo conferir se no estado de destino, primeiro, eu estou enviando para o Paraná, eu tenho que olhar, é substituição tributária? Qual que é a finalidade desse produto no Paraná? É uso, consumo ou ativo. Então, eu vou recolher o DIFAL por ST. Se ele não é, aí a responsabilidade do DIFAL por ST é de quem? É do remetente. Nesse caso, de responsabilidade de convênio ou protocolo. Só um segundinho, pessoal.
Então, nesse caso, eu tenho a responsabilidade do remetente. Se for um diferencial de alíquota, um diferencial que não é sujeito à substituição tributária, o remetente não é responsável pelo recolhimento. Quem é responsável é o destinatário na apuração, ok? Então, gente, tem que tomar bastante cuidado nessa situação do diferencial de alíquota por ST e no diferencial da alíquota quando o produto não é sujeito a ST. Quando o produto não é sujeito a ST, a responsabilidade é do destinatário, ok? Só um segundo, por gentileza. Olhando aqui as perguntas. Tá? Então, assim, eu espero que eu tenha respondido essa situação do diferencial de alíquota, ali, via convênio e protocolo. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado quando esse produto é sujeito à substituição tributária. Diferente de quando ele não é, que você vai ter a responsabilidade pelo destinatário via apuração. Ok, gente? Gente, a gente vai encerrar por aqui. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, tá? De transmissão. A gente vai encerrar a live por aqui, tá ok? Espero ter respondido as perguntas. Se tivermos algumas outras perguntas, eu fico à disposição para responder por e-mail, ok? Agradeço a participação de todos. Até mais.